Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética deixaram de ser aliados e passaram a disputar influência política e econômica no mundo. Então, começaram a confrontar-se de forma indireta em territórios periféricos, mas também no campo da cultura, dos esportes e da tecnologia. Entretanto, nunca se enfrentaram diretamente em nenhum conflito militar, e por isso, esse período deu-se o nome de Guerra Fria. Uma das faces mais visíveis dessa disputa foi a corrida espacial. Esta remete a um dos mais instigantes eventos da Guerra Fria e da própria história humana, e consistia no desenvolvimento de veículos que fossem capazes de sobrevoar a órbita terrestre, e quem sabe ir mais além ao espaço. Igualmente, se pensou em construir um escudo que protegesse cada nação dos mísseis do país inimigo. A chamada corrida espacial, para os estudos e desenvolvimento tecnológico, os governos dos países recrutaram os melhores cientistas e engenheiros da Alemanha, que se encontravam desempregados após o conflito de 1939 a 1945. Após este conflito, denominado de Segunda Guerra Mundial, a já mencionada corrida espacial teve, enfim, um início. Os cientistas de ambos os países trabalhavam a todo vapor, e a criação de algo revolucionário era prioridade nacional. A América em si exalava confiança, e os cidadãos acreditavam de pé junto que o seu país detinha da liderança tecnológica. Afinal, tinham sido os primeiros a desenvolver uma bomba atômica. Porém, logo no final da década de 50, essa ideia de liderança americana desmistificou-se. Isso porque a União Soviética deu o primeiro passo da corrida espacial, lançando o satélite Sputnik, e comprovando as teorias de Isaac Newton, o qual afirmava, com base em Johannes Kepler, que se um corpo fosse lançado a uma certa velocidade, ele entraria na órbita da Terra. Sobre o Sputnik, podemos inferir que seu lançamento foi decisivo para a opinião pública americana. Minha reação pessoal foi: nossa, isso é demais. Mas a opinião pública, é claro, começou a dizer que tínhamos deixado a Rússia passar na frente. Tecnicamente, o Sputnik se tratava de uma cápsula com massa de 83 kg, que continha um termômetro e um radiotransmissor. Esse transmissor em questão teve papel fundamental para provar que um objeto em órbita poderia ser rastreado na Terra, mesmo com toda a distância entre o transmissor e o receptor. Porém, por mais incrível e fascinante que essa conquista soviética tenha sido para os cientistas de ambos os lados, esse lançamento trouxe consigo também um receio americano. Afinal, se a União Soviética tinha conhecimentos tecnológicos suficientes para mandar um satélite para o espaço, poderia também fazer lançamentos de ogivas para os Estados Unidos, sem que o mesmo conseguisse se defender. Todavia, tal satélite não trouxe somente um medo para o povo americano, como também uma espécie de passe livre para o governo dos Estados Unidos. Agora, com o satélite soviético sobrevoando a América, a União Soviética deixou de lado qualquer tipo de questão legal ou política. Portanto, como a própria lançou o satélite, a mesma não poderia reclamar de nada que os americanos fizessem. É bom lembrar também que em apenas um mês após o lançamento do Sputnik, a União Soviética lançou o Sputnik 2. Dessa vez com um diferencial. Havia um cão nele, para ser exato, uma cadela, a Laika. Por fim, como os Estados Unidos não aceitaram ficar em segundo lugar, milhões foram investidos nos cofres dos projetos espaciais, dando início a uma próxima etapa da corrida espacial. Yuri Gagarin, o primeiro humano na órbita do espaço. Era russo e apaixonado pela ciência. Após vários testes rigorosos, tanto físicos quanto psicológicos, Yuri foi um dos 20 pilotos selecionados, e por conta da sua excelência acadêmica, origem camponesa, que por sua vez era valorizado no sistema comunista, e também suas características físicas, Yuri foi designado para ser o primeiro a ir ao espaço. Gagarin tinha apenas 1,57 m de altura, bem abaixo da média masculina, e já que a nave Vostok tinha um espaço mínimo para o piloto, sua altura foi indubitavelmente crucial para ser selecionado. Pouco antes de embarcar na nave Vostok 1, Gagarin teve de dizer o seguinte: queridos amigos, conhecidos e estranhos, meus conterrâneos queridos e toda a humanidade, em poucos minutos possivelmente uma nave espacial irá me levar para o espaço sideral. O que posso dizer-lhes sobre esses últimos minutos? Toda a minha vida parece se condensar nesse momento único e belo. Tudo o que eu fiz e vivi foi para isso. Yuri, enfim, subiu a Vostok, e assim que lançado, ele supostamente disse a famosa frase: a Terra é azul. A fim de direcionar os seus fundos de investimento para a exploração do universo nos Estados Unidos, houve a criação da NASA, que significa National Aeronautics and Space Administration,
que, traduzindo para o português, fica algo como Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Ela foi fundada em 1958 e tem como principal objetivo, desde aquela época, pesquisar e desenvolver novas tecnologias a fim da exploração do universo e como o mesmo foi criado. Para, de certa forma, consolidar a sua criação, foi criado seu primeiro programa, chamado de Mercury, que tinha como principal objetivo colocar um astronauta em órbita da Terra antes da União Soviética. Sendo assim, com o foguete Mercury Redstone 2, eles conseguiram chegar em órbita, mas sem um ser humano dentro dele. Então, em 1961, a Mercury Redstone 3, que também foi chamada de Freedom 7, levou o astronauta Alan Shepard até a órbita em um voo suborbital de apenas 15 minutos, mas que teve grande importância para a NASA. A missão Apollo 11 foi o ápice de um longo projeto que teve como ponto central um discurso de John Kennedy, presidente dos Estados Unidos em 1961. Definiu no dia 25 de maio daquele ano um ambicioso projeto que colocou a missão como um objetivo nacional. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Na Apollo 11 também foi o momento que definiu um vencedor para a corrida espacial. A aterrissagem na Lua aconteceria apenas 4 dias depois do lançamento, no dia 20 de julho de 1969. Os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins levaram o módulo lunar a pousar na área da Lua conhecida como Mar da Tranquilidade, e dariam um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Essa missão ainda teria outros objetivos que não apenas permitir que o homem deixasse suas pegadas na superfície lunar. Os astronautas também explorariam cientificamente a Lua, instalariam uma câmera para transmitir sinal de televisão para a Terra, realizariam um experimento para analisar a composição dos ventos solares, instalariam também um equipamento para testes químicos e um refletor laser, que é um dos instrumentos que permite provar que o homem esteve na Lua. Os astronautas também coletariam amostras do solo, que até hoje são analisadas por cientistas. O programa Salyut foi uma série de estações espaciais que foram lançadas em órbita da Terra pela União Soviética na década de 70. Tinham como principal objetivo estudar a ausência de gravidade fora do nosso planeta, que até então era de certa forma desconhecida. Mas também queriam com que uma nave acoplasse em uma estação espacial, que foi lançada pelo programa, e retornasse à Terra antes que os Estados Unidos fizessem isso. Sendo assim, dentro do programa foram 7 estações espaciais lançadas em órbita. O lançamento da Salyut 1 em 1971 já obteve certo sucesso, conseguindo colocar a estação espacial em órbita, e na segunda tentativa, astronautas conseguiram acoplar a ela, assim passando à frente dos Estados Unidos nesse quesito. Mas durante o retorno à Terra, houve um problema na nave, levando a óbito os 3 astronautas dentro dela. Mesmo assim, em questão de pesquisas feitas, a última estação espacial lançada pelo programa obteve maior sucesso. A partir do seu lançamento em 1982, a Salyut 7 ficou 9 anos em órbita da Terra e cerca de 800 dias ocupada por astronautas, pesquisando mais a fundo sobre a ausência da gravidade que há no espaço. O início do lançamento de sondas espaciais ocorreu pelos Estados Unidos e teve grande importância não só científica, mas também para propagandas e para fortalecer o país à frente da União Soviética. As sondas espaciais tinham como objetivo tirar fotos e analisar planetas, asteroides e diversas outras coisas que não pudessem ser analisadas da Terra por telescópios e diversos outros aparelhos.
Podemos citar como os mais importantes, tanto cientificamente como politicamente, a Pioneer 10 e 11, que tiveram grande importância para a pesquisa de Júpiter e também conseguiram tirar fotos de Saturno em 1979, mostrando seus anéis que são tão famosos até hoje. A Pioneer 10, lançada em 1972, também foi o primeiro objeto de criação humana a sair do nosso sistema solar. Também podemos citar a sonda Viking, que pousou em Marte em 1976, enviando dados e fotos do planeta. Também temos a Voyager 1 e 2, que foram lançadas em 1977, a fim de pesquisar planetas fora do nosso sistema solar, e que estão vagando pelo espaço e mandando dados para a NASA até os dias de hoje. O domínio norte-americano no espaço foi ameaçado pelo lançamento soviético do projeto mais avançado na época, a Estação Mir. Segundo a definição oficial do governo soviético, a Mir é considerada de base para construir no futuro um complexo orbital tripulado permanentemente e operando com módulos especializados para lidar com questões científicas e de economia nacional. Mas não foi bem assim. As transformações políticas e econômicas ocorridas na União Soviética em 1989 atrapalharam principalmente no que se refere aos investimentos necessários para a perfeita manutenção da nave. Houve muitos problemas e acidentes graves envolvendo esse projeto. O somatório de problemas, aliado à falta de recursos para saná-los, estimulou a necessidade do governo russo a optar por um processo de extinção gradativa do projeto Mir. No dia 29 de março de 2001, a Mir foi finalmente destruída pelas autoridades russas. Os destroços da estação espacial afundaram no sul do Oceano Pacífico, dando fim aos 15 anos de vida útil do primeiro complexo orbital construído pelo homem. A corrida espacial fez com que evoluíssemos fortemente em várias áreas do conhecimento, e possibilitando o que antes era tido como impossível. Os programas espaciais continuaram, fazendo com que pudéssemos entender ainda melhor o que está à nossa volta. Estamos iniciando uma nova corrida espacial, com missões programadas para os próximos anos, mais precisamente em Marte. Países como China, Estados Unidos, Rússia, Índia e Japão estão constantemente lutando pelo avanço da exploração do universo, e ainda existem projetos para a Lua, tendo como objetivo estabelecer uma base em solo lunar. Mas essas são cenas que teremos que aguardar para os próximos anos.